Durante uma discussão com meu marido, ele disse: "Você nunca será nem metade do que minha ex-esposa é. Só me casei com você porque você era a última opção. Então peguei minhas coisas e fui embora." Eu nunca fui do tipo que acreditava em contos de fadas. Desde pequena, vi casamentos desmoronarem ao meu redor. Pais de amigas que pareciam felizes, mas depois se separavam. Traições descobertas tarde demais. Pessoas que viviam juntas apenas por costume. Eu achava que comigo seria diferente. Eu queria acreditar que seria diferente. Quando conheci meu marido, tudo parecia se encaixar. Ele não era o tipo de homem que fazia grandes declarações ou que demonstrava sentimentos com facilidade, mas tinha seu jeito de mostrar que se importava. Pequenos gestos, olhares, silêncios compartilhados. Ou pelo menos, era o que eu achava. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ele passou a ficar mais distante, irritadiço. As conversas que antes fluíam, facilmente agora pareciam forçadas, como se estivéssemos apenas repetindo frases prontas. O que antes era natural se tornou obrigação. No começo, tentei ignorar. Todo casal passa por fases difíceis, não é? Mas essa fase não passava, lembro. Da primeira vez que senti que algo estava realmente errado. Estávamos jantando, e ele olhava para o celular mais do que para mim. Perguntei o que havia de tão interessante ali, e ele apenas deu de ombros. Depois disso, ficou cada vez mais comum ele se desligar de mim, como se nossa vida juntos fosse um fardo que ele precisava carregar. Comecei a perceber pequenos sinais, mensagens que ele fechava rápido demais, telefonemas que ele atendia em voz baixa, comentários que pareciam inocentes, mas carregavam algo a mais. Eu tentava afastar esses pensamentos, me convencer de que era paranoia, mas no fundo, eu sabia. Algo estava errado. As brigas começaram, pequenas no início, mas cada vez mais frequentes. Se antes conversávamos sobre tudo, agora qualquer palavra minha parecia irritá-lo. Eu perguntava se ele estava bem, e ele revirava os olhos. Eu tentava me aproximar, e ele recuava. A pessoa com quem me casei já não estava mais ali. Eu queria acreditar que era só uma fase, que tudo voltaria ao normal. Mas eu não sabia que naquela noite algo iria acontecer que mudaria tudo. Aquela noite começou como tantas outras. Eu já sentia o peso da distância entre nós, mas tentava agir como se tudo estivesse normal. Jantamos em silêncio, cada um no seu canto, com o som da televisão preenchendo o vazio da conversa. Eu me perguntava se ele sequer notava o quanto estávamos desconectados, ou se simplesmente não se importava mais. Depois do jantar, fui para o quarto e comecei a dobrar algumas roupas, tentando organizar a bagunça. Foi quando ouvi a porta batendo com força. Ele entrou no quarto com passos pesados, bufando de impaciência. A discussão começou do nada. Não lembro exatamente o que a provocou, mas, de repente, estávamos trocando palavras cortantes, como se tivéssemos guardado toda aquela frustração por tempo demais. Ele estava irritado, falando rápido, os olhos cheios de desprezo. E então, aconteceu. No meio da briga, com a voz carregada de raiva, ele disparou: "Você nunca será nem metade do que minha ex-esposa é. Só me casei com você porque você era a última opção." O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O mundo ao meu redor pareceu congelar, como se tudo tivesse parado no exato momento em que aquelas palavras saíram da boca dele. Eu fiquei ali, parada, sentindo o impacto daquilo, no meu peito. Era como se o chão tivesse sumido, como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. De todas as coisas que ele poderia ter dito, aquela foi a que destruiu tudo. A dor veio em ondas. Primeiro, a descrença. Será que eu tinha ouvido certo? Será que ele realmente disse aquilo? Depois, a raiva. A humilhação. Eu me senti pequena, ridícula, como se tivesse sido enganada por anos. E ele? Ele apenas ficou lá, de braços cruzados, sem demonstrar nenhum arrependimento, nenhuma tentativa de consertar o que disse. Naquele momento, eu soube. Não havia mais volta. Não chorei. Não gritei. Apenas me virei e comecei a pegar minhas coisas. Ele me olhou, mas não disse nada. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de me impedir. Talvez no fundo ele já quisesse que eu fosse embora há muito tempo. E ali, entre malas abertas e um silêncio esmagador, eu tomei minha decisão. Eu ia sair daquela casa, para sempre. Meu corpo se movia no automático enquanto eu enfiava minhas roupas na mala, mas minha mente estava presa naquele momento, naquelas palavras. Era como se uma fita estivesse sendo rebobinada sem parar dentro da minha cabeça. Você era a última opção. Eu tentava não pensar no que isso significava, mas era impossível. Todos os anos juntos, todas as memórias, tudo o que construímos. Agora, eu via tudo com outros olhos. Será que algum dia ele me amou de verdade? Ou eu sempre fui apenas um remendo para uma ferida que nunca cicatrizou? Minhas mãos tremiam. Eu queria sentir raiva, queria gritar, jogar tudo no chão, mas tudo o que eu sentia era um vazio esmagador. Olhei para ele uma última vez. Ele continuava parado no mesmo lugar,
como se estivesse apenas esperando eu terminar. Não havia culpa no olhar, nem arrependimento, só um silêncio pesado. Eu fechei minha mala e respirei fundo. Era isso. Ao passar pela porta do quarto, senti um nó na garganta, mas segui em frente. Meu coração batia acelerado, como se esperasse que ele dissesse algo, qualquer coisa que me fizesse hesitar. Mas ele não disse nada. O som da porta se fechando atrás de mim foi como um ponto final na nossa história. Entrei no meu carro e fiquei, alguns segundos parada ali, encarando o volante. Era tarde. Eu não fazia ideia de para onde ir, mas sabia que não podia ficar ali. Liguei o motor e apenas dirigi. Enquanto as luzes da cidade passavam borradas pela janela, as lágrimas que eu segurei finalmente começaram a cair. Mas não era só tristeza. Era um luto por algo que nunca foi real. Eu me sentia idiota por não ter percebido antes. Por ter aceitado tão pouco. Por ter me contentado com migalhas de um amor que nunca foi inteiro. Mas uma coisa eu sabia. Nunca mais voltaria para aquela casa. Nunca mais aceitaria ser tratada como uma opção. Eu ainda não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. Minha vida não acabaria ali. Dirigir sem rumo parecia a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento. Meus pensamentos estavam um caos, e a dor no peito era sufocante. Eu não tinha um plano, não sabia onde dormiria naquela noite, mas sabia que não podia voltar. Meu primeiro instinto foi ligar para uma amiga. Mas o que eu diria? Como explicaria que meu casamento, que por tanto tempo tentei fingir que era sólido, tinha desmoronado em uma única frase? Eu me sentia envergonhada. Então, desliguei o celular e continuei dirigindo. Depois de um tempo, parei em um motel barato na beira da estrada. Eu precisava de um lugar para pensar. O quarto era pequeno, com um cheiro estranho de mofo, mas pelo menos era um espaço só meu. Joguei a mala no chão e me sentei na cama, encarando nada. A ficha ainda não tinha caído por completo. Eu realmente tinha saído de casa. Eu realmente tinha deixado para trás anos de relacionamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava uma mensagem para minha mãe. Apaguei antes de enviar. Ela nunca gostou do meu marido, e eu sabia que ouvir um "eu te avisei" seria a última coisa que eu precisava agora. Mas eu precisava contar a alguém. Então, tomei coragem e liguei para minha melhor amiga. Ela atendeu com a voz sonolenta. Quando comecei a falar, minha voz falhou. Eu queria contar tudo de forma racional, mas, ao invés disso, tudo saiu de uma vez, embolado entre soluços e frases desconexas. Ela ficou em silêncio por um tempo, e então disse: "Você fez a coisa certa." Aquelas palavras me atingiram de um jeito inesperado. Pela primeira vez naquela noite, alguém validava minha dor, minha decisão. Passei a madrugada em claro, alternando entre chorar e encarar o teto. Minha mente me torturava com lembranças do passado. Os momentos felizes, os planos. Tudo o que agora parecia uma mentira. Quando o sol começou a nascer, percebi que precisava decidir o que fazer a seguir. Ficar ali, lamentando, não mudaria nada. Eu não tinha escolha. Eu precisava recomeçar. Na manhã seguinte, enquanto eu arrumava minhas poucas coisas no pequeno quarto de motel, uma sensação estranha me tomou. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinha. Sem precisar dar satisfações, sem precisar medir palavras, para evitar discussões, sem precisar me esforçar para ser suficiente para alguém que nunca me viu como prioridade. Mas junto com essa liberdade vinha o medo. O que eu faria agora? Para onde iria? Eu tinha um emprego estável, mas todo o resto da minha vida parecia um grande ponto de interrogação. Peguei o celular e vi várias mensagens não lidas. Nenhuma dele. Meu peito apertou, mas eu respirei fundo. Se ele não se importava o suficiente para perguntar onde eu estava ou sequer tentar me impedir de ir, então essa era a confirmação final de que minha decisão estava certa. Abri o aplicativo de aluguel de imóveis e comecei a procurar um lugar para ficar. Não queria voltar para a casa dos meus pais. Meu orgulho não me deixava. Eu queria mostrar que conseguiria seguir sem ele, que minha vida não dependia de um casamento fracassado. Encontrei um pequeno apartamento mobiliado, não muito longe do meu trabalho. O aluguel era caro para uma pessoa só, mas eu daria um jeito. Liguei para a imobiliária e algumas horas depois, já estava pegando as chaves. Quando entrei no apartamento, o silêncio foi esmagador. As paredes brancas e vazias pareciam refletir exatamente como eu me sentia. Sem rumo, sem identidade, apenas um espaço esperando ser preenchido. Sentei no sofá e encarei o nada. A ideia de recomeçar era assustadora. Eu tinha que aprender a viver por mim mesma, a tomar decisões sem pensar em outra pessoa, a encontrar felicidade sem depender de alguém. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso era necessário. Eu não queria mais ser uma opção. E assim, mesmo com o coração pesado e a incerteza rondando meus pensamentos, prometi a mim mesma que faria desse recomeço algo digno. Eu tinha perdido um marido, mas talvez tivesse finalmente me encontrado. Os primeiros dias no apartamento foram difíceis. Eu acordava cedo, tomava meu café sozinha e tentava me ocupar o máximo possível. O trabalho foi uma distração bem-vinda, mas à noite, quando tudo ficava em silêncio, as lembranças do passado me invadiam sem piedade.
Eu já não sabia mais o que sentia. Às vezes pensava que estava mais tranquila, mais forte, mas em outras, uma dor imensa tomava conta de mim, como se eu estivesse perdendo uma parte de mim mesma. Ele ainda estava em minha mente. Não o que ele havia dito, mas quem ele era para mim. Eu ainda me via sendo a esposa que tentava agradá-lo, que fazia tudo para mantê-lo feliz. Ele estava tão presente na minha vida que até agora não conseguia me imaginar completamente livre dele. Uma noite, quando estava em casa, uma notificação no meu celular me fez congelar. Era uma mensagem dele. Eu hesitei. Meus dedos pairaram sobre a tela. Ele tinha me mandado algo tão simples, mas suficiente para me fazer sentir um turbilhão de emoções. Ainda sinto sua falta. Eu sabia o que isso significava. Ele não estava arrependido, não queria voltar. Ele apenas não conseguia lidar com a minha ausência. A ideia de que ele sentia falta de mim me fez duvidar de tudo o que eu tinha decidido. Porém, ao ler aquelas palavras, eu percebi algo que antes eu não conseguia. Vir. A saudade dele não significava que ele me amava de verdade. Talvez fosse apenas o ego dele, querendo provar que ainda me tinha sob controle. Respirei fundo e fechei a mensagem sem responder. Eu sabia que não podia voltar atrás. Não era mais sobre ele. Era sobre mim, sobre o que eu merecia. Na manhã seguinte, o sol parecia brilhar com mais força, e a dor no meu peito já não parecia tão sufocante. Eu estava me libertando, peça por peça. A vida começou a ganhar cor novamente. Cada dia era uma pequena vitória. Eu estava começando a gostar de quem estava me tornando. Uma mulher mais forte, mais independente, que não dependia mais de validação externa para se sentir suficiente. Meus dias agora eram preenchidos por novas rotinas. Eu ia ao trabalho com um sorriso no rosto, encontrava tempo para sair com minhas amigas e até comecei a fazer coisas para mim mesma que nunca havia feito antes. Eu fiz aulas de culinária. Comecei a correr no parque e até inscrevi-me em um curso de design de interiores. Era estranho, mas ao mesmo tempo libertador. Nunca imaginei que poderia me reconstruir dessa forma, sem a pressão de agradar a ninguém além de mim mesma. Certa tarde, enquanto estava no parque correndo, vi uma figura familiar à distância. Meu coração disparou. Era ele. Eu nunca pensei que fosse vê-lo novamente tão cedo. Mas ali estava, parado, me observando. Fiquei sem saber o que fazer. Mas, ao olhar para ele, percebi algo que nunca havia notado antes. Ele não era a razão pela qual eu me sentia completa. Ele não tinha o poder de preencher os buracos que eu mesma precisava curar. Ele tentou se aproximar, mas eu caminhei em direção oposta, sem hesitar. Eu estava em paz comigo mesma e sabia que não precisava voltar ao que já estava enterrado. Quando cheguei em casa, coloquei uma música suave e me sentei na minha sala. Eu tinha dado o meu melhor no relacionamento, mas ele não era a minha felicidade. Eu não precisava dele para me sentir inteira. Eu tinha superado tudo. Eu havia saído do fundo do poço e agora estava de volta à superfície. A dor não desapareceu, por completo, mas a cada dia ela se tornava mais suportável. Eu não precisava dele para ser feliz, porque eu já estava finalmente encontrando minha própria felicidade. E no final das contas, o que eu aprendi foi que, embora perder o que eu pensei que fosse o meu tudo tenha sido doloroso, foi também o maior presente que eu poderia ter dado a mim mesma. Eu me encontrei.